We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. Fala galera Shape, sejam muito bem-vindos a mais uma Shape Live. Fala galera Shape, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui na nossa live do Shape aqui, né, Júlio? Exatamente, já me apresentando, meu nome é Júlio César Meu nome é Ademilson. e hoje nós vamos falar com vocês, tratar com vocês um assunto muito importante. Mas antes disso, a gente vai dar algumas dicas para vocês aí, para vocês poderem nos ajudar também na nossa live, né, Júlio? Exatamente, para que esse vídeo possa ter um entregue melhor para várias pessoas, a gente quer te desafiar a você compartilhar esse vídeo para mais pessoas, a curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e também já deixe seu chat, sua mensagem aqui no chat ao vivo, que a gente possa estar lendo também depois. É um desafio, pelo menos vocês estarem compartilhando esse vídeo aí com pelo menos 5 pessoas, que Deus esteja tocando no coração de vocês para que esse vídeo e também esse canal da igreja possa ser uma fonte de levar o evangelho mesmo para aquele que precisa, né? Exatamente, da mesma maneira como Deus ele quer te abençoar, que Ele também possa estar abençoando outras pessoas. E também, talvez você esteja assistindo esse vídeo, essa live, depois que ela já foi gravada, no caso, depois da transmissão ao vivo. Então nós te desafiamos a deixar o teu comentário, porque talvez você não tenha mais acesso para comentar no chat ao vivo, mas você ainda pode deixar seu comentário aí, se esse vídeo, se essa transmissão já acabou, para que também a gente possa estar lendo e interagindo com vocês. É isso daí, né, Júlio? E agora a gente vai contar o tema dessa Shape para vocês aí, para vocês ficarem ligadinhos e nos acompanhar nesse momento. Exatamente. Talvez você tenha visto já nos banners, nas redes sociais, talvez no tema, no título dessa live, no banner dessa live. Nessa live, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, nós vamos estar falando sobre um tema muito importante: lockdown. É isso daí. Para você que está nos acompanhando agora ao vivo, a gente quer que você abra o teu coração mesmo, esteja preparado para ouvir essa palavra. E você que está acompanhando depois esse vídeo gravado também, eu tenho certeza que a mesma unção que está sendo liberada agora nesse momento ao vivo, você também vai estar recebendo, em nome de Jesus. Exatamente, lockdown, né, essa palavra, talvez você conheça esse assunto, né, que a gente viveu, que a gente passou. Ele é um assunto bem atual, a gente comentou e viveu ele recentemente. E há algum tempo a gente passou por esse tempo, né, a gente passou por esse momento de lockdown, por conta da Covid. Você se lembra disso? Com certeza você se lembra, né? Porque se você não está passando nesse momento em a sua cidade, aí, no seu estado, onde você está, você já passou, né? Nesse período de pandemia, que é uma palavra que nós brasileiros não tínhamos muito o hábito de ouvir falar, né? Eu acho que, falando por mim mesmo, eu nem me recordo dessa palavra assim. Então, na nossa cultura não tinha isso, né? Agora, com esse momento novo que a gente tem vivido, é algo tão natural que, se você for ver, até a criancinha lá, quando ela recém aprendeu a falar, capaz dela já falar lockdown. Então é algo bem atual mesmo nesse momento que a gente tem vivido. Exatamente, até hoje de tarde eu estava pensando assim no significado da palavra lockdown e pensando que é uma palavra que nos Estados Unidos, por exemplo, ela já é usada há muito tempo. Não é uma palavra recente que surgiu em 2020, 2021, mas sim uma palavra que já é usada há muito tempo. Só que eu fiquei pensando, nossa, nunca tinha ouvido falar. Talvez você que já fala inglês, já tem essa manha que a gente não tem tanto aqui, você já deve ter ouvido essa palavra, que na tradução da palavra lockdown significa confinamento. Então a gente pode dizer que lockdown, para a gente aqui, é um confinamento. De certa forma é um isolamento, uma medida de restrição, né, que te impede de algo, que te bloqueia, que é uma medida de segurança também. Então é tudo que a gente tem vivido, né, Júlio? E o Júlio vai
contar aqui, trazer algumas experiências aqui, alguns exemplos sobre lockdown, né? Até nós estávamos conversando sobre uma série, né, Júlio? Que ele vai contar para vocês aí, que vai trazer bem à tona do que talvez vocês também já assistiram, algo que a gente tem vivido, que a gente convive, né, na verdade, não que a gente tem vivido, que a gente faz parte do nosso dia a dia, né, Júlio? Exatamente. Sobre essa série, eu estava até pensando de tarde, nossa, lockdown, e na minha cabeça já veio um exemplo muito, muito legal de uma série que eu estava assistindo esses dias. Eu comecei a assistir ela assim, em poucos dias eu terminei, não era muito longa, mas eu notava assim que em algo que aconteceu, uma vida mudou, houve uma mudança radical, e eu lembro que no momento dessa série houve um lockdown, em uma empresa, em um laboratório, onde tinha vários cientistas fazendo exames, diferentes lugares do mundo, e lá, em algum momento, ocorreu um erro, e o vírus daquele que estavam trabalhando, né, para fazer experimentos, acabou vazando, espalhando pelo mundo inteiro. E sabe, é muito legal a gente pensar, porque eu lembro bastante de filmes sobre lockdown. E é muito comum até o exemplo do Covid, como a gente já deu, é um exemplo. Lockdown foi um momento que a gente se restringiu por conta de um nível muito grande de pessoas contaminadas por certo vírus. E tipo, em filmes assim, às vezes que a gente vê sobre... Conto bastante sobre essas bactérias, esses vírus, e a gente vê que quando acontece alguma coisa ruim, vem aquelas pessoas tudo de máscara, com aqueles equipamentos, e fecham aquele lugar de uma maneira surreal. Fecham, isolam, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, as pessoas que estavam lá dentro ficam em isolamento, e há várias regras sobre isso. Então eu acredito que esse seja um exemplo para a gente entender melhor sobre o lockdown. Talvez você... Eu acho muito difícil, mas talvez você não tenha ainda ouvido falar sobre isso. Mas que nem o Adi falou, eu acho praticamente impossível, porque foi algo que a gente viveu. Talvez eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, e talvez você também, provavelmente você também não tenha vivido algo como isso, e a gente acabou vivendo nessa época, né? Então como o Júlio falou, né, nesse mundo, de certa forma, que a gente assiste algumas coisas, a gente dá aquela viajada, né? Achou que talvez nunca ia passar por isso, e hoje a gente tem passado. O próprio uso de máscara, né? Que a gente achava que era uma coisa assim, não, quem está usando máscara é que está doente, tem alguma coisa, né? E hoje é algo tão natural. Mas na verdade esse não é o foco principal da nossa administração, e sim o lockdown da vida cristã mesmo. É algo que Deus quer fazer na nossa vida nesse tempo. E ela tem várias consequências, né? A gente citou vários aqui, talvez de consequências negativas, assim, que é essa restrição, que é esse fechamento de muitas coisas. Mas ela também, se a gente parar para refletir, ela também tem algo bom. E é algumas coisas dessas que a gente vai estar citando nessa live aí, para vocês poderem também interagir com a gente. Você comentar se você tem passado sobre isso, se você também, você que nesse momento desse fechamento, dessa restrição, se você conseguiu identificar alguns pontos aqui que a gente vai deixar, vai apresentar para vocês. Se você também passou por isso, alguma coisa, você deixa um comentário ali para a gente estar interagindo, tá bom? Exatamente. E sabe, eu estava assim, escrevendo essa ministração, refletindo, e muitas pessoas, quando elas olham e falam sobre nós cristãos, falam sobre crente, eu posso dizer assim, as pessoas olham com o olhar de que crente é alguém limitado, uma pessoa que não pode fazer certas coisas. Penso que a vida com Deus é uma vida chata, porque é uma vida em que a gente não pode fazer as coisas que o mundo faz. E sabe, essa é uma visão que infelizmente muitas pessoas têm, e muitas famílias estão criando e passando para gerações e gerações, em que, não, aquela é crente, ele não pode fazer isso, ou ele não pode fazer aquilo. E nós notamos que é muito comum, como eu posso dizer, as pessoas acham que a vida com Deus é como se fosse um lockdown, é uma vida isolada do mundo. Uma prisão, né? Quando você estava falando ali, às vezes, daquela questão do crente ali, né? Você é crente,
ele tem uma palavra assim, é uma palavra de certa forma de bloqueio, né? Você é crente, opa, então eu tenho que, é uma restrição, uma medida de um pare assim, né? Um stop. Então é essa questão da prisão mesmo, né? O crente não pode fazer nada, o cristão não pode isso, não pode aquilo. Mas o que a gente quer trazer para vocês é que, na verdade, o crente, o cristão, ele é mais livre do que você imagina, ou mais livre do que você realmente acha que você é. Porque o cristão, ele sabe quem ele é. E você sabendo quem ele é, você pode dizer não a muitas coisas que são te oferecidas. E quando você não se conhece, você não sabe a tua identidade, você acaba aceitando muita coisa para agradar alguém, e mesmo que você não queira. E na verdade, você tendo esse entendimento, você vai ter uma vida mais leve, uma vida sem nenhuma culpa e nenhum problema que possa te deixar triste e te levar para baixo, né, Júlio? Exatamente. E a gente quer tentar te mostrar que a vida com Deus não é algo chato, e que não é uma vida que a gente está preso em coisas, mas em que a gente é totalmente livre. A Bíblia fala em João, no capítulo 8, no versículo 36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Só existe uma maneira para você ser livre, é quando Jesus te liberta. Apenas Ele tem essa função, e apenas Ele consegue fazer isso, sabe? E eu acho até esse falso achismo, posso dizer assim, das pessoas, que as pessoas acham que o livre é você viver em pecado, mas na verdade o livre é você ser livre do pecado. Então, quando a vida de um seguidor de Jesus, ela é nada mais, nada menos do que uma vida de liberdade. Então ele te torna livre de várias coisas, e nós vamos agora citar algumas das coisas que Jesus nos torna livre. Aqui, propriamente quando o Júlio falou ali, né, do texto, ele citou o texto de João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, é a missão que Jesus tinha nessa terra, que era ser o nosso Salvador, vocês de fato serão livres. Então a nossa outra parte é aceitar que Ele nos liberte. Ele está ali para nos tirar aquela corrente, tirar aquilo que nos impede de progredir. Só que a gente tem que aceitar. A partir do momento que você aceitar isso, você vai estar pronto para voar, né? É como se você imaginasse um pássaro preso numa gaiola, e alguém vai lá e liberta esse pássaro e ele começa a voar livremente. O céu para ele é o limite. Então na nossa vida é a mesma coisa, assim, como um exemplo. E um dos primeiros pontos é que tendo Deus e a gente passando por esse momento de lockdown, aí a gente pode ser livre do pecado. Que o pecado é uma forma de restrição na nossa vida, é uma forma de nos isolar, porque a gente acaba vivendo a nossa vida, a gente acaba não tendo relacionamento com Deus, a gente acaba se tornando sujo, impuro, e cada vez mais que isso tem afetado a nossa vida, o pecado tem entrado na nossa vida, mais a gente tem vergonha, e isso nos afasta mais e mais dele. E essa é a missão do inimigo mesmo, nos acusar, né? Para a gente ter uma ideia, é como se nesse copo de água aqui a gente colocasse uma terra dentro dele, e colocando aos pouquinhos, isso iria contaminar, iria sujar essa água, perdão. Mas a partir do momento que Deus entra, Ele limpa, e Ele limpa de toda a sujeira, de tudo que está nos impedindo. E tem um texto lá em Romanos 6,14 que diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Exatamente, e tem muito a ver com o que você falou. A gente percebe nesse texto que ele começa falando: pois o pecado não vai dominar você, não vai me dominar. Mas ele não vai dominar quem está debaixo da graça, quem está debaixo de Jesus. É que nem você falou, o pecado ele só sai da nossa vida quando nós estamos realmente debaixo da graça, debaixo do que Jesus nos ensina a fazer. Então, as pessoas, na verdade, muitas pessoas, elas pensam que viver em pecado é viver em liberdade. Mas, na verdade, viver em pecado é a maior prisão de todas. E apenas Jesus, Ele tem essa função, apenas a graça tem a função de nos libertar do pecado.
É um exemplo quando todo mundo já brincou aqui de pega-pega, né? Pega-pega. Vamos supor ali que a gente falasse aqui, ó. Aqui no preto é a barra, aqui nada pode me atingir. Então aqui é Jesus. Você estando debaixo dessa graça, você tendo conectado com ela, nada pode te atingir, nenhum pecado, nem o mal vai te atingir. E uma das consequências boas que esse lockdown, esse tempo de isolamento, esse tempo de reflexão, é que a gente pôde nos examinar, ver que talvez o caminho que a gente estava trilhando não era um caminho adequado. A gente vê que as nossas escolhas estavam erradas, e Deus nos trouxe esse momento mesmo para a gente parar, pensar e retomar. Então é mais sobre isso que a gente vai falar, sobre algumas dicas, alguns pontos muito importantes que vão nos levar a viver o próximo passo que Deus quer nos dar na nossa vida. Exatamente. E voltando aqui a falar então sobre a gente seguir Jesus e fazer o que Ele nos manda, ficar abaixo da graça, algo muito interessante é que a gente é livre do pecado, mas a gente também, a partir de a gente ser livre do pecado, a gente tem uma alegria não momentânea, mas diária, sabe? Porque a gente entende que o pecado, ele é, na verdade, ele é um prazer momentâneo. De vez em quando, tipo, vamos pegar um exemplo, uma festa. Você vai numa festa e as pessoas falam: não, eu não quero ir para a igreja, porque se eu for para a igreja eu não vou poder mais ir na festa, eu não vou mais poder usar certas coisas, fazer certas coisas. Mas na verdade o pecado que o próprio mundo prega, se você parar para reparar assim, é algo momentâneo. É algo que em um momento você vai lá, você com amigos seus, você bebe, você faz fervo, mas no dia seguinte você está triste, você às vezes está com uma ressaca, você não está legal, parece que as coisas não fazem sentido, e parece que a tua vida não faz sentido. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar. Por que vale a pena ser livre do pecado? Porque uma vida livre do pecado, próxima de Jesus, é uma vida em que a alegria que nós temos é uma alegria diária, e que nós vamos ter ela até o resto da nossa vida. É uma paz. Até um exemplo que eu acho legal: em todos os momentos da minha vida, independente do lugar no que eu estou, eu sempre estou em paz comigo. Cara, pode estar num velório, num funeral, eu continuo estando bem. Por quê? Porque eu sei que tem algo muito, muito maior do que eu. Cara, eu fico triste, porém eu continuo com um espírito alegre, porque dentro de mim tem algo muito maior do que os meus sentimentos, algo muito maior do que eu sinto, algo muito maior do que eu consigo expressar. Que, como eu falei no começo lá, a gente sabe quem a gente é e a quem a gente pertence, né? Então essa segurança, ela nos motiva, né? Esse vazio que às vezes é buscado em outros lugares, com outras pessoas, você deixa de não ter mais ele, porque você é completo quando Jesus entra na tua vida. Uma outra questão que a gente deixa de ser livre da condenação, né, Júlio? Júlio vai estar falando mais um pouco sobre que às vezes a gente se sente tão condenado, a gente se sente tão acusado, aquele lá que é apontado o dedo. Então Jesus, ele nos livra dessa condenação. Exato, a Bíblia fala lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 1 ao 2: portanto agora já não há condenação para que os estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por meio de Jesus nós somos livres de toda a condenação, sabe? E isso é muito importante, porque você precisa viver menos cheio de culpa. Você não precisa mais ter culpa, porque Jesus, ele já te libertou de toda a condenação. Que nem você falou, muitas vezes a gente está vivendo por meio de culpa, às vezes de pessoas apontando o dedo para a gente, às vezes culpa de algo que a gente fez. E entenda que a partir de um dia algo aconteceu lá na cruz, e esse dia agora você não precisa mais se culpar, ser condenado, porque você tem uma segunda chance. E a partir de quando você aceita andar com Jesus, você aceita fazer um lockdown do mundo, se separar do mundo e viver uma vida concreta em Deus, é a mesma coisa que eu falar: não, agora eu tenho uma segunda chance de ir para o céu. Entenda que você não é mais culpado, e o lugar onde Deus, ele quer te levar, é o céu. É isso daí, né? Que como a gente estava falando, que
com Ele, a gente não precisa mais se sentir condenado. Usando o exemplo ali que o Júlio falou, às vezes de um filme, de uma série, que você vê alguém lá que é condenado, como que é a vida da pessoa, aquela perturbação na mente, aquela aflição diária, né? Então, o Jesus, ele nos traz, ele tira isso, né? A palavra dele fala que ele nos tira da condenação, ele carrega o nosso peso, o nosso fardo. E não tem muito, né, Júlio, o que fugir disso. É apenas a gente realmente entregar nossa vida, ter um relacionamento com Ele, buscar que Ele se revele a nós constantemente, né? Ele está disposto a isso, mas a gente também tem que querer, porque é um relacionamento a dois, né? Você e Ele. Ele nunca vai ser ao ponto de invadir. Ele vai querer que você chame Ele para fazer parte da mesa, a ter esse relacionamento. Então, basta as nossas escolhas vão fazer que a gente se sinta mais seguro mesmo, né? E não se sinta condenado quanto o pecado e o inimigo quer nos afastar dele. Exatamente. Então, a gente ser livre em Jesus, a gente aceitar essa liberdade que é sensacional, nos dá essa qualidade. Nós somos livres de toda condenação, de toda acusação, tanto de Satanás quanto das pessoas, de todas. Nós somos simplesmente livres. E o terceiro item que a gente anotou aqui, que você é livre quando você aceita Jesus e anda com Jesus, é livre dos problemas. Eu quero até já abrir um parêntese nesse ponto. Essa questão de a gente ser livre do problema não é eu não ter problema, mas sim é a maneira como eu vou enfrentar o problema. Até tem um texto que a Bíblia fala lá em Provérbios 19:23: o temor do Senhor conduz a vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O que esse texto nos fala? Quando nós seguimos Jesus, entregamos tudo a Ele, nós tememos a Ele, as nossas vidas, a gente entrega as nossas vidas nas mãos dEle, nós somos simplesmente livres dos problemas. O que vai mudar é porque nós temos Jesus, e a maneira como nós enfrentamos os problemas agora é diferente. Agora uma maneira diferente, porque quem está no controle de tudo é Jesus. A gente entregou a nossa vida para Ele, entregamos o controle das nossas vidas das mãos dEle. Então significa que agora quem controla não é mais eu, mas Ele, e Ele vai fazer de tudo para enfrentar os problemas por mim e comigo. Como o Júlio falou mesmo assim, né? Problema a gente vai ter, mas como é que você encara o problema? Essa que é a chave, essa que é o grande segredo. Você encarar um problema sozinho, você vai sofrer, vai doer, vai ser penoso, vai demorar. Mas agora quando a gente enfrenta os problemas da nossa vida com Ele, é tudo mais leve, é tudo mais tranquilo. Você pode até de certa forma perder para o mundo, mas você ganhou com Cristo, que você teve sempre ao lado dele. Às vezes é muito libertador você perder algo, mas você conquistar uma coisa maior, que é com Jesus ali, né? Que é o fazendo a vontade dele, o desejo dele, porque ele sabe, a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para ele, ele está no controle de tudo. Agora, quando a gente ainda segura alguma coisa na nossa mão, a gente sabe que a gente vai estar em apuros, porque hora menos hora alguma coisa vai acontecer, vai nos desestabilizar, e daí ali a gente já dá uma derrapada. E com certeza você conhece alguém ou conhece alguma história de uma pessoa que sofreu, passou bastante problema, bastante dificuldade, mas ela nunca perdeu a fé, ela nunca se abalou, porque ela sempre teve a confiança em Jesus Cristo, e ela sempre teve a fé e a sua vida depositada nas mãos dele, porque aqui nessa terra tudo é passageiro, mas a eternidade ela é para sempre, e é para esse propósito, para isso que Deus nos chamou, e Ele nos convida para conviver com Ele e morar com Ele. Sim, exatamente. E até existe uma diferença muito grande em uma pessoa que tem problemas no mundo e uma pessoa que tem problemas na igreja, porque com Deus eu falo, porque até a Bíblia fala lá em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo.
Sabe, a gente nota aqui algo muito interessante. Ele começa já nos orientando e explicando para a gente que a gente vai ter aflição, a gente vai passar por problema, por dificuldade, mas a gente pode ter ânimo. Aqueles que estão em Jesus podem ter ânimo, porque esses está com o vencedor que venceu o mundo. Então, para quem está com Jesus, o texto fica assim: no mundo vocês terão aflição, mas mas eu venci o mundo, então tenho ânimo. E para quem não tem Jesus, começa rapidinho: no mundo vocês terão aflições, e ponto final. Então, sabe, existe uma diferença muito grande para quem tem Jesus e para quem não tem Jesus. O que difere o problema do meu problema e o teu problema não é o nível de dificuldade que tem cada um deles, mas sim a maneira como cada um de nós enfrentamos o problema. É como se a gente tivesse um adicional ali de esperança, né? Que você sabe que por mais que venha a chuva, o sol vai vir, por mais que a noite seja de choro, a alegria vem pela manhã. Então é isso daí, é saber que você não está sozinho, né? Por mais difícil, por mais que dê medo, você não está sozinho nunca, Ele está sempre com você. Exatamente. E o quarto ponto, o quarto item da nossa sheet aqui que a gente está comentando, mais uma característica que a gente é livre de limitações. Sabe, esse é um ponto muito importante e que muitas vezes nós caímos nesse ponto. A Bíblia fala lá em Colossenses 2:8: tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Sabe, a gente nota nesse texto que Paulo nos orienta, né, para a gente parar de se preocupar com a orientação e com a opinião das pessoas, de uma sociedade, de um padrão mundano que envolve pessoas, a opinião delas sobre nós, e que não tenha nada a ver com Cristo, e que não tenha a ver com a opinião de Cristo. E isso é um ponto muito importante, porque quando nós temos Jesus, nós nos tornamos livres da opinião dos outros, do pensamento dos outros, e sim, a gente só se importa e só vale para a gente a opinião de Jesus, o que Ele pensa sobre nós, não o que o fulano pensa sobre mim, sobre o Ade, sobre você. E sabe, isso é um ponto muito importante, porque até a gente fala o título do ponto: livre de limitações. As pessoas tentam nos limitar, tentam, dentro da opinião dela, nos limitar, e Jesus, Ele quer nos livrar disso. Ele quer nos tirar dessa limitação, Ele quer nos tornar livre, fazendo com que a gente possa parar de se preocupar com essas opiniões tão fúteis das pessoas. Porque muitas pessoas, elas acabam nos falando algumas coisas, nos agredindo de certa forma para nos impedir, né? Porque elas sabem que a gente pode, elas veem que não digo nem o teu potencial, mas elas podem te conhecer e saber que você é uma pessoa boa, que você tem um coração bom, e elas tentam te falar aquilo para elas te colocar para baixo, te agredir de certa forma, te entristecer, fazendo com que você desanime, que você pare. E na verdade está tudo relacionado com identidade, né? Você sabendo a quem pertence, você sabendo de quem você é filho, isso não vai ser possível, né? Por mais que alguém vá lá e te xingue, fale alguma coisa, é que nem na escola, quando você estudava lá criancinha, alguém ia lá e te apelidava. Daí você chegava e contava para tua mãe, para teu pai, eles falavam: não, você não é isso, pode ficar tranquilo. Daí você ia no outro dia na escola e falava: não, minha mãe e meu pai falou que eu não sou isso. É a mesma coisa. Isso, de certa forma, era uma limitação que tentaram te colocar na tua vida, mas quando você soube que você não estava sozinho, isso acabou não existindo mais, essa barreira, essa pedra no caminho foi quebrada. Uau, que exemplo, exatamente. Jesus, Deus está chegando agora para você e falando: filha, não ligue, porque a minha opinião que eu tenho sobre você é diferente. E realmente é uma paulada para a gente, para quem nós somos, para nossa identidade. Sabe, é um ponto muito importante que nós devemos entender, que a partir de Jesus, de nós cristãos, a gente tem essa liberdade de todas as limitações que as pessoas tentam colocar sobre nós. E o quinto e último ponto aí, você que tá curtindo aí a nossa live aí, tá já
ficando triste porque ela está perto de acabar, tem mais uns 30 minutos ainda, pode ficar tranquilo. O quinto ponto ali é livre para obedecer a Deus. Tem um texto ali que está em 1 Pedro 2,16 que diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Obedecer a Deus, você falar para as pessoas do mundo, ele está muito condicionado àquele primeiro ponto que a gente falou lá, de você ser aquele crente cristão, aquele cara engessado, aquele cara robótico que parece que ele tem que andar tudo assim, e na verdade foge totalmente disso. Obedecer, por mais que alguém te obrigue a fazer alguma coisa, você não querendo, você não vai fazer. Você pode até obedecer na frente, mas ao momento que você tiver a oportunidade, você não vai fazer aquilo. Agora, a partir do momento que você, dentro de você, você tem aquilo, você vai obedecer com naturalidade, vai ser a coisa mais normal da tua vida. Vai ser como o ar que você respira aí no teu pulmão. Você vai agir como se você fizesse aquilo sem te pesar, sem doer, sem te incomodar. E é essa a chave principal que Deus nos deixou nesse texto que fala ali, que é para a gente obedecer, mas é algo livre, libertador e principalmente leve. Deus não deixou nada pesado para nós, Ele deixou sim as coisas leves, porque Ele sabe que nós somos fracos e incapazes. Todo o peso Ele deixou para o Filho dele, Jesus na cruz, que isso sim é o que pode carregar todas as nossas limitações e as nossas dificuldades. O restante, o facinho, Ele deixou para nós fazer. Então só nos resta, né, Júlio, cumprir a parte mais fácil, que é obedecer com facilidade as coisas que Ele nos pede, porque Ele só tem coisas boas guardadas para nós, né? Sim, eu acho que esse ponto, livre para obedecer a Deus, é muito importante, porque a gente está falando sobre liberdade. Eu acho que a gente já falou, né? Dos questionamentos que as pessoas fazem não, ele é crente, ele não pode fazer isso. E sabe, quando você entrega a sua vida para Jesus, você percebe que não é que eu não posso fazer isso, mas é que eu não quero fazer isso. É diferente. A Bíblia fala até lá um texto que eu gosto demais, a gente fala muito lá em casa. 1 Coríntios 6,12: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe, isso é um ponto muito importante que você tem que entender antes de você sair dessa live. É que você pode fazer sim, mas você vai perceber que não vale a pena fazer. Sabe, a gente está falando aqui sobre ser livre em Jesus, a verdadeira liberdade. E algo muito interessante dessa liberdade é que a gente é livre em Jesus, a gente é livre, realmente livre, e a gente é livre do mundo. E sabe, e quando a gente é livre em Jesus, a gente não quer mais se adaptar a padrões mundanos, a desobedecer a Deus. E a gente entende que obedecer a Deus é a melhor maneira de eu demonstrar essa liberdade em Jesus. Então, use essa liberdade, seja livre para obedecer a Deus. E eu acho que é algo muito importante. Tá, mas o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Existe alguém, uma das funções dessa pessoa é te orientar, que é o Espírito Santo. Ele quer te orientar, ele quer ser seu amigo e fala: não, você pode fazer isso, você deve fazer isso. Não faça isso. Quando você tem um relacionamento com ele, você sabe o que você deve fazer, o que você pode fazer, mas você também sabe aquilo que convém à tua vida e é você a fazer. O mundo quer que você faça tudo, que essa geração que a gente vive, esse período da vida, dos anos no século 21 que a gente vive, essa questão tecnológica, que você pode tudo, que você é liberto, que você pode fazer qualquer coisa, faz e acontece, você é dono de si. Mas na verdade, toda a nossa ação ela vai gerar uma reação. E eu acho que a nossa principal também ali com o Espírito Santo é uma pergunta assim que a gente deveria nos fazer assim. Quando alguém te oferecer algo, quando alguém te convidar para alguma coisa, ou quando você realmente quiser fazer alguma coisa por conta própria, você fazer uma seguinte pergunta: Jesus faria isso?
Jesus aceitaria esse convite, Jesus experimentaria talvez o que estão me oferecendo. Se você souber a resposta para isso, você já vai saber a resposta para você. Eu acho que isso é o fundamental e acaba meio que fechando essa nossa conversa, né, Júlio? Exatamente, e é muito fácil de entender. Se essa liberdade vem de Jesus, não tem um exemplo melhor para utilizar essa liberdade do que Jesus. E sabe, e essa é uma orientação que, cara, há muito tempo eu aprendi isso. A me perguntar, é certo ou errado? Não sei, vamos ver. Jesus faria isso? Sim, então tá de boa. Não, melhor não. E sabe, e são coisas que a gente deve nos perguntar e refletir diariamente. Com certeza, tem coisas que a gente vai ter mais dúvida e a melhor coisa a fazer é ir para a Bíblia e ver o que ela nos fala sobre isso. Mas eu acredito que essa pergunta, se Jesus faria ou não, conclui realmente essa shape, né? Acaba fechando, porque o segredo está nele, não em nós. Então, se você quer viver esse período de lockdown, que é um período o que a gente quis deixar para vocês, que é um momento de reflexão, é um momento de avaliação, de você repensar muitas coisas, muitas decisões. Há algumas coisas que a gente acabou optando, achando que era bom, e a gente reavaliar e ver que não é bom. Você que acabou desistindo nesse tempo, por medo, por receio, achando que estava fazendo a escolha certa, a gente quer te convidar a estar voltando, a você aceitar Ele novamente. Então acho que a gente vai fazer uma oração agora, uma oração que Deus nos dê o entendimento, nos ajude a refletir. E você que está passando por dificuldade, você que está com crise, você que se sentiu incomodado com algum tópico aqui que a gente falou, que você não tem vivido isso, que você não está fazendo isso, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, que o Júlio vai estar orando por nós. Ele vai estar orando para que seja Deus trazendo a clareza, trazendo o entendimento. E também acho que nesse momento a gente poderia fazer uma oração de aceitar Jesus. Você que nunca se sentiu, nunca teve a tua identidade bem declarada, a tua identidade completa, a gente vai fazer uma oração para que você possa aceitar Jesus. E no momento que o Júlio estiver fazendo essa oração de aceitar Jesus, ele vai te informar que ele vai fazer a oração para que você possa aceitar Jesus, que você repita aí na sua casa, para que Deus possa entrar na tua vida. Vamos fechar nosso olho agora nesse momento? Exatamente, e é uma oração muito simples mesmo, mas tem um poder fundamental. Aí na tua casa, onde você está assistindo essa live, quero te convidar a você fechar seus olhos, se colocar na presença de Deus, e eu vou estar falando, e eu quero te convidar a você repetir comigo. Repete comigo aí então. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu quero ser livre em você. Eu quero ter essa liberdade que o Senhor quer me dar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós queremos viver essa vida de liberdade. Nós queremos viver essa vida livre do pecado e de tudo aquilo que nos prende e nos limita. Em nome de Jesus, eu entendo que a vida com o Senhor é uma vida muito melhor, porque me torna livre de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E foi um prazer a gente estar com você nesse momento. Exatamente. Confere também lá no nosso Instagram, né? No Instagram do Shape, Shape Nova, e também da igreja, que é CC Zoe Nova Laranjeiras. Lá tem muito conteúdo legal, logo a gente está com algumas novidades. Eu entendo que é um tempo da gente realmente refletir e mudar. E também, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar, quer conversar com a gente, talvez é a primeira vez que você está assistindo essa live, lá no Instagram você pode mandar mensagem para a gente lá no direct, que a gente quer atender você, quer conversar com você. E eu acredito que foi isso. Muito bom estar com você, Adi, muito bom estar com vocês. Tamo junto. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima nossa Shape Live. Amém, amém. Deus abençoe.